Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão. Sou apresentadora que vos fala, Janaína Bastos, advogada, às vezes gestora, marqueteira, um pouquinho de cada coisa, né? Você lê uma de coisa como vocês estão cansados de saber, que vocês vão encontrar aqui nesse podcast. E hoje é dia de confronto. Hoje é dia de confronto. Porque eu tenho um convidado que chama meus clientes de abusados. Então o pau vai quebrar hoje. Vai nada. Nós estamos falando de ex-adversos, de reclamante e reclamada, funcionário, patrão. E é claro que sempre tem colegas advogados para todos os lados e no final das contas nós somos sempre todos amigos. Acreditem vocês ou não, mas é verdade. E isso é maravilhoso. E eu tenho hoje um dos maiores nomes do direito do trabalho no Brasil que faz esse trabalho educando os funcionários, educando os reclamantes. O Leonardo Mourão. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Janaína. Prazer estar aqui. Prazer todo meu. E o que é que vocês têm que fazer nesse momento? Porque eu já vou dizendo para vocês que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, como diz na Bahia, com força. Você tem que fazer o quê? Curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Porque se você não assistiu o episódio anterior, que foi mais um desses confrontos maravilhosos, você perdeu. Então, você não vai querer perder o próximo. Então, se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo, que é para poder ele subir. Legal, mostrar para a audiência que ele é relevante. Valeu? Que eu garanto que daqui a gente vai entregar muito, como sempre. Leonardo, se apresenta para a galera aí. Bom, meu nome é Leonardo Mourão, sou advogado lá de Belo Horizonte. Esse ano eu completo 19 anos de advocacia, de forma bem predominante para reclamante. Meu início na advocacia foi para reclamante naquelas ações de telefonia de terceirização ilícita, né? Então eu tive uma certa facilidade de me lançar nessa carreira de advogado trabalhista para reclamante por conta da recorrência daquele tipo de ação. Então, essa ação ela me abriu muitas portas. Eu venho também daquela advocacia tradicional, onde a gente saía da Justiça do Trabalho de mão dada com duas testemunhas e já levava para o escritório para assinar a procuração. Era uma ação Ctrl-C, Ctrl-V, muito recorrente, um potencial financeiro muito bom. E até 2015, né, quando o STF trouxe aí a questão da terceirização, declarando a licitude, e aí a gente começou a ter que virar um pouco a chave no nosso modelo de negócio, que até então estava totalmente acomodado com um tipo de ação. Aí a gente começou a abrir horizontes assim, para uma advocacia empresarial também, atendendo empresas, né, em outras áreas, na área civil, na área tributária, também atuando na área preventiva, trabalhista, mas não deixando de lado também o trabalhista para reclamante. Mas, com a pandemia, isso aí, essa escassez, né, do boca a boca, né, dos outros clientes, assim, potencializou, porque veio as audiências telepresenciais, afastou muito as pessoas, afastou muito as próprias testemunhas, o contato que a gente tinha com as pessoas que poderiam ser os nossos próximos clientes. E aí veio essa necessidade, né, de se lançar em rede social para poder fazer uma apresentação do nosso trabalho, que é uma coisa que para mim, na verdade, era até então inexistente. Eu que via de uma advocacia limitada a Minas Gerais, a Belo Horizonte e comarcas ali mais próximas, né, hoje com atuação aí no Brasil inteiro. Fantástico. E você sentiu essa diminuição e decidiu ir para o digital. Foi esse o percurso? Na verdade, Janaína, eu nem decidi. Eu fui meio que lançado. De verdade. Você foi empurrado. Eu fui empurrado. Eu nunca tive rede social. Não gostava. Eu também não. Eu nem sabia o que era Instagram. Eu achava que Instagram era só coisa. Tirou foto e isso ia para algum lugar. Eu não sabia que era uma rede realmente de relacionamento, de negócios. Nosso mover é igual. Exatamente. Você virou a pessoa que você odiava. Exatamente. Né? Eu sou essa pessoa também. É isso. E aí tinha uma advogada no escritório que ela me falou, Léo, vamos fazer o Instagram do escritório, tem muito advogado se posicionando, tô achando legal. Eu falei, não, mas como assim? Fazer o Instagram do escritório? Que sentido que tem isso? Eu não entendi ainda o que era essa questão de marketing. E aí eu falei, não, pode fazer, faz o que você quiser, eu não vou interferir não. Só que aí a gente fez aquele Instagram totalmente arcaico, só com criativo, sem rosto, né, pegando postagens ali do perfil do Senado, enfim.
Quem nunca? Também comecei desse jeito. Exatamente. Sem engajamento nenhum, sem qualquer tipo ali de alavancagem em grande escala. E aí essa pessoa, ela saiu do escritório, essa advogada saiu, e ela me passou o login e a senha. E aí eu comecei a brincar no Instagram, comecei a acompanhar, gente, legal, que a gente pode acompanhar futebol, pode fazer isso. E aí começou a vir muito advogado, até que passou o Pedro pela minha porta. E aí eu comecei a ver o conteúdo dele, né, achei interessante, vi que ele era de Belo Horizonte também, e vi que realmente ali existia uma teoria interessante sobre essa questão da prospecção, do posicionamento, né, na área do direito para possíveis clientes. E eu comecei assim a estudar, entrei para a comunidade dele, estou até hoje, e para mim realmente foi uma virada de chave, porque embora eu não estivesse assim, numa situação assim, totalmente ruim, eu jamais imaginaria que eu pudesse ter uma advocacia assim, tão ampla igual eu tenho hoje. Fazia audiências, por exemplo, em outros estados? Fazia, mas em situações esporádicas, para acompanhamento de carta precatória, né? Porque o advogado sempre sofreu com essa questão da publicidade, né? Verdade. A OAB, infelizmente, sempre nos tolhiu muito em relação a essa questão da apresentação do nosso trabalho. E a rede social, a internet como um todo, veio exatamente para poder nos ajudar nesse sentido, né? Mas você, me contextualizando, qual era o tamanho do seu escritório? Olha lá, sei lá, em faturamento ou em tamanho de quantidade de colaboradores, quanto era antes de você entrar para o digital e quanto virou hoje? Eu não vou falar em termos de números, mas eu era a única pessoa que cuidava do trabalhista do nosso escritório. A gente fazia uma advocacia empresarial. Você tem outros sócios? Tem. Uma pessoa cuidava do civil, outro advogado cuidava do tributário, e eu era a única pessoa que cuidava exclusivamente do trabalhista contencioso dessas empresas, do preventivo dessas empresas e dos reclamantes, né? E a partir do momento que eu comecei a ter esse aumento, né, essa autoridade que eu comecei a conquistar na internet, tive que trazer mais um sócio para o trabalhista e mais outros 2 advogados para poder fazer aí a questão do atendimento, ajudar em prazo operacional. Então, assim, praticamente na minha parte, que é realmente a minha especialidade, que sempre foi o direito do trabalho, praticamente, né, quadriplicou. Eu tenho hoje 4 pessoas que eu tenho dentro dos 2 escritórios físicos que a gente tem em Belo Horizonte, fora essa rede de correspondentes que a gente precisa ter no Brasil todo por conta de audiências presenciais, né? A gente também tem uma grande rede de correspondentes e a gente é bem rigoroso. Eu não sei se você teve essa dificuldade, mas para a gente fazer essa expansão, a dificuldade era garantir a qualidade deles. Então, a gente literalmente faz contrato sério, a gente faz literalmente prova com eles. Para ser nosso correspondente, tem que fazer prova. Uhum. E, assim, nem todo mundo quer, né? Então, e, assim, tem ex-alunos meus, eu tenho a sorte, pelo menos, de ter meus ex-alunos. Então, tem muita gente. E a gente só consegue expandir realmente garantindo essa qualidade. Também enfrentei muito essa dificuldade. Exatamente. E eu tive correspondente que não quis fazer algum tipo de diligência de trabalho para a gente, exatamente porque não queria fazer contrato. Eu falei, não, mas o que a gente está fazendo é um contrato. Como que eu vou colocar o direito de um terceiro, do nosso cliente, na mão de um profissional, por exemplo, que não quer fazer um ajuste tão simplório como um contrato ali de parceria, de prestação de serviço. Então, realmente, é um aspecto muito importante que a gente que trabalha na internet tem que ter. Claro que não tem como a gente se deslocar para o Brasil todo. Por mais que a gente tenha um número de pessoas, né, é humanamente impossível. Eu, particularmente, eu vou para algumas audiências em outros estados. Eu não vou, não. Em alguns processos onde até o próprio cliente exige e a gente vislumbra também um potencial financeiro que acabe arcando com todos esses custos, né, a gente se desloca. Mas é humanamente impossível a gente fazer isso em todos, né, até pelo volume de audiência que a gente tem. 4, 5, 6 audiências todos os dias no Brasil todo. Como que eu vou me dividir dessa forma? Não tem como, você mas... não escala. Só que aí a gente tem essa preocupação, eu tenho essa preocupação muito grande. Em todas as audiências, eu que faço a preparação, por exemplo, de rol de perguntas, de parâmetros de acordo, de condução da audiência como um todo. Posso pegar um advogado que tenha 10 vezes mais experiência que eu, vou colocar no meu script de audiência ali o beabá que ele tem que fazer. Se indeferir pergunta, vou colocar lá, tem que protestar. Ele pode até rir, nossa, o doutor Leonardo deve estar achando que eu formei ontem. Não, mas isso aí a gente vai fazer. Não, a gente também faz exatamente dessa forma. Minha sócia prepara a equipe prepara todas as audiências e coloca até as vírgulas. A gente diz que até as vírgulas, o advogado não tem que pensar. Uhum. Só tem que seguir. Se ele seguir o script da gente e seguir basicamente a CLT, não tem como dar errado. Uhum. É impossível dar errado. Então,
Só dá para garantir dessa forma. E assim, eu acho que você consegue fazer isso com a sua equipe também internamente? Sim, conseguimos. Né? A gente tem um cuidado, assim, a gente tem uma espécie até de linha de produção no escritório. A gente também. A gente trabalha com DigiSac Para mim, também. só funciona com linha de produção. Exatamente. Chegou uma época no escritório que a gente estava assim, só crescendo, crescendo, crescendo e não se preocupando com o operacional, com a entrega do serviço propriamente dito. E a gente falou, não, bom, peraí, o que adianta a gente vender se a gente não conseguir entregar? Então vamos colocar os pingos nos is aqui, vamos montar essa ordem, essa cadeia de comando aqui de uma forma bem organizada. Então, hoje a gente tem o DigiSac, a gente sabe que hoje a procura, né, por exemplo, vamos colocar que 70%, 80% de todas as chamadas que a gente tem hoje no DigiSac, no WhatsApp, são para dúvidas assim, corriqueiras, né? São situações mais simplórias que não tem aquele objetivo principal de contratação, né? E na advocacia, para reclamante, nunca houve essa questão da cobrança de consulta, essa dificuldade, até pela situação financeira das pessoas. Então, hoje no escritório, quando a pessoa chega no nosso WhatsApp, ela vai ter duas opções. Ou tirar dúvidas simples, mas sem intenção de entrar com o processo, ou já querer entrar com o processo. Se a pessoa quer tirar dúvidas, a gente já encaminha para uma consulta paga. Se ela quiser, ok, a gente vai dar todo o procedimento para ela fazer uma consulta paga comigo, de até 1 hora, que pode ser convertido, por exemplo, para um eventual processo. Se ela não quiser, em razão do custo, tudo bem, nós vamos convidar ela para a live no outro dia, que todos os dias, religiosamente, eu faço live 7, 7h30 da manhã, exatamente para poder expurgar aí todas essas dúvidas que a gente recebe diariamente no WhatsApp. A gente recebe uma média de 250, 300 mensagens por dia no WhatsApp. Agora, a pessoa que já tem interesse em entrar com o processo de uma forma imediata, aí ele já vai cair no atendimento humano do escritório, que vai fazer uma triagem, vai fazer uma qualificação, vai fazer uma análise realmente, ali, uma pré-entrevista, tudo pelo WhatsApp com a pessoa, para saber da viabilidade da ação. E você tem uma pessoa específica para fazer isso, comercial. O comercial, exatamente. Não é nem um close, porque o close maior sou eu, mas ela pode funcionar como close também, porque ela é advogada e em algumas ações mais simplórias, ela pode até fechar por ali. Mas eu gosto de fazer um atendimento também. Eu gosto de dar cara ali para contratação. E aí faz um atendimento por vídeo, exatamente. Você ainda tem braço para fazer isso, recebendo 250 por dia? Tem, porque o funil é o funil, né? É funil. Então, assim, na hora que a gente vai fazer a seleção ali, isso já vai gerar aqui uns 4, 5, 6 atendimentos por dia. Mas eu também, hoje eu não estou conseguindo atender 4 ou 5, porque tem audiência, tem algumas outras, tem a produção do conteúdo, que sou eu que faço. Então, mas na hora que cai no funil ali, a conversão ali ainda permite que eu consiga fazer, entendeu? E aí, a partir daí, eu já fecho o contrato, eu faço aquela reunião, já faço a tese dentro da minha cabeça, e depois aí eu já passo para outra cadeia de comando ali, que já vai para o operacional, e aí ele vai seguindo as etapas dentro do escritório. É isso aí. Lá também não é... É diferente, porque assim, eu já não faço mais audiência há muito tempo, não dá. Eu fico mais com a gestão, a gestão técnica do escritório. Eu digo, as meninas me chamam de STF, né? Quando deságua, tem algum processo que tem alguma coisa diferente, aí vai passar por mim. Então, a gente faz isso em reuniões, a gente consegue ir dando soluções para isso. E a gestão da parte comercial. Eu não faço mais reuniões, só as reuniões de high ticket. Só faço as de high ticket. E minhas reuniões perto das suas são diminutas, né? Porque o número de empresas não é tão grande quanto a de pessoa física. Mas eu tenho um close, eu tenho uma pessoa só para isso no escritório. Eu estou aliando assim até uma questão de prazer, porque eu gosto ainda de estar à frente desse comercial, eu gosto de fazer audiência. Petição eu já não faço, mas eu deixo a tese toda estruturada, né? Ela fica praticamente pré-montada, mas não sou eu que faço, não acompanho o prazo, não faço nenhuma juntada de subestabelecimento. Você tem controladoria? Não, isso aí também são os próprios advogados que fazem. A gente utiliza também a ferramenta do próprio Astreia, a gente está implantando o ADV Box também. Só que eu ainda tenho uma preocupação muito grande com o início do nosso processo, do nosso cliente. Porque, para mim, é igual uma batina de padre. Ou seja, se eu começar a botar errado aqui de cima, aqui, a conta não vai fechar. Verdade. Eu já tive inúmeras experiências de atendimentos ali mal feitos, que acabou comprometendo muito o processo. Um processo que teria ali, além de ter um potencial financeiro muito bom, acabou prejudicando ali, né, a vida, praticamente, de uma pessoa.
Então, Errar com o reclamante é você prejudicar literalmente a vida civil de uma pessoa. exatamente. Então, eu tenho essa preocupação, porque numa entrevista com um reclamante, se a gente não tiver experiência e a gente não souber o que a gente precisa extrair dele, né, muita coisa vai se perder, muita coisa vai ser deturpada. A gente sabe que existem pessoas que vão tentar colocar situações mentirosas para você, por uma questão de vergonha, por uma questão até de uma confusão mesmo, de não entender o que realmente acontecia no contrato. E a gente que já conta aí com quase 20 anos, né, de advocacia, tenho certeza que você já deve ter visto de tudo. Com certeza. Não existe uma entrevista que eu tenha feito hoje no escritório que não, isso aqui eu nunca vi. Não, nunca. Então eu tenho um banco de dados hoje que me permite, assim, fazer uma inicial rapidamente, só pegando trechos, né, de vários processos que a gente tem. Então, a gente sabe onde que a gente tem que extrair as informações do nosso cliente para que a gente tenha ali uma ação mais completa possível. E de forma rápida, né? E de forma rápida, exatamente. Porque a questão da mão de obra, você conseguir uma mão de obra qualificada, com o nível de experiência que você tem, né, para que ela faça ali um primeiro atendimento do jeito que precisa ser feito, tá muito difícil. Tá. Eu tenho muita resistência. Já vi várias pessoas falando da implantação, assim, da inteligência artificial para fazer esse atendimento inicial. Você está no trabalhista. Eu, particularmente, acho Eu impossível. também acho impossível. Impossível. Já tive discussões com o Edu, com o Pedro. Eu falei, não dá. Vocês vão me desculpar, eu não entendo nada de marketing. Mas de trabalhista eu entendo. Exatamente. E é humanamente impossível. Hoje... Porque a gente saca quando o cliente está mentindo na cara da gente. A gente sabe. A gente fala, conta essa história direito. Exatamente. Fala aí direitinho como foi que aconteceu. Não, e tem um mas ali. Minha jornada era essa. Não, mas espera aí. Então vamos delimitar isso aqui. Era quantas vezes, pelo menos durante a semana, que você realmente fazia 1 hora ou não fazia 1 hora de intervalo? O robô não vai conseguir fazer isso. Exatamente. Não tem como. No trabalhista não tem como. Imagina, você tem essa parte o seu gap é na entrada. E o meu são vários gaps espalhados, são várias entrevistas dessas ao longo de todo um contrato. Uhum. Porque são situações do cotidiano que o cara traz e que o cara traz maquiada do jeito que ele acha que tem que trazer, do jeito que ele quer a resposta. E a gente tem que ter mas assim, a facilidade de saber identificar quando aquilo é aquilo mesmo ou quando aquilo... ou precisa de um aprofundamento maior para que ele entregue realmente o que tem de problema de verdade, que não está sendo entregue, ou quando realmente tem uma máscara no meio do caminho. E isso acontece todos os dias. Mas, assim, lá no escritório, eu consegui fazer uma metodologia que, para 90% das situações... qualquer advogado que for treinado com o meu método consiga extrair. Dá para fazer. É justamente pela repetição. Uhum. Repetição, 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 repetição. Com os casos de reclamante, pode não ser tão fácil, né? Por essa repetição. Mas foi assim que a gente conseguiu escalar um serviço que era de boutique, que para você fazer consultoria preventiva, você fazer um compliance em pequena empresa, boutique. Uhum. E você fazer isso de uma forma escalonada para mais de 800 empresas, mais de 800 CNPJs. É muita coisa. Então, assim, eu gostaria muito que a inteligência artificial me ajudasse. Mas até agora, o que tem me ajudado é treinamento, procedimentação, fiscalização e pau. E experiência, né? Exatamente. Seus advogados são sócios, CLT, associados são o quê? Tem sócio e tem associado. Sócio e associado. Eu tenho sócio e CLT. Só sócio e CLT. Eu não consigo trabalhar com associado. Uhum. Justamente porque eu preciso de cobrança. Uhum. Justamente porque eu preciso de método. Justamente porque eu preciso de horário. Eu preciso de tudo que um CLT é. Sim. Um CLT. Eu vou ser advogada que vai descumprir a CLT, não vou ser advogada que vai descumprir a CLT. Mas é uma jornada... É um desafio árduo. Eu falo com o meu cliente, olha, você pode mentir pro papa, pro padre na confissão, mas para mim não minto. Não minto, porque sou eu que vou te ajudar. Eu não estou aqui para te julgar. Se você falsificou esse atestado, me fala. Quem sabe, né? Falando em atestado falsificado, já que a gente está tocando nesse assunto, porque a gente fez na reunião dessa semana da consultoria, a gente analisando os números do escritório, o recorde de justas causas aplicadas no escritório, até o presente momento, são de atestados médicos falsos.
E a gente demite mesmo por justa causa. A gente faz todo o procedimento bem bonitinho, bem amarradinho, com as declarações tudo direitinha e casca-lhe o pé na bunda. Você tem pego muito desse jeito? Muito funcionário que ainda chega na cara de pau para procurar o funcionário abusado vai lá procurar o doutor Leonardo para reverter a justa causa do atestado médico falso. Rola? Claro, com certeza. Mas esse é o tipo de demanda que a pessoa já confessando, já realmente reconhecendo que, independente do motivo, realmente rasurou, falsificou, comprou, a gente nem se a gente conseguisse construir uma tese, Janaína, dependendo do contexto, para deturpar a verdade, a gente aceitaria. A gente não pega, até porque, por mais que a gente tenha um posicionamento muito pró-operário nas redes sociais, a gente tem uma preocupação muito grande com o quê? Com o que a lei estabelece, com a ética, né? E com o que os nossos tribunais entendem, né? E é por isso que eu tenho essa preocupação assim, de estar todos os dias ali fazendo live, exatamente para mostrar como que é a realidade, né? Que as coisas são até um pouco diferente do que se apresentam muitas vezes nas redes sociais, porque não se dá tempo para demonstrar todo o conteúdo de como que deve ser encarado aí a nossa legislação. Então, te admiro, porque eu não consigo fazer vídeo, fazer live. Não consigo fazer live. Não dá tempo. Se tornou realmente assim, uma rotina minha, né? Eu acho que qualquer produtor de conteúdo que realmente quiser se aventurar nesse jogo, tem que né, fazer. Tem que entender isso. Olha, agora a CLT criou mais um prazo para o advogado, que é o quê? A produção de conteúdo. Então inclui isso na sua agenda. Perfeito. Frase da semana. Literalmente, qualquer advogado que quiser ter notoriedade na CLT está escrito lá, semanalmente, produção de conteúdo. Com certeza. Super verdade, super verdade. Ah, mas não tenho tempo, faça prazo, faça audiência. Não importa, encaixa aqui, faça na hora do Eu estava falando ontem com eu faço uma reunião de diagnóstico com os advogados antes de aceitar eles na minha mentoria. Porque tem que estar maduro, tem que estar no tempo certo para entrar e aproveitar realmente da mentoria. Eu não vivo de infoproduto, não vivo de mentoria, eu vivo da advocacia. Uhum. Então, e aí um advogado olhou para mim e falou, não, mas eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Eu falei, você está ganhando quanto? Mal. Ela e a pessoa e o esposo ganham R$5.000 por mês. 10 anos de advocacia, ganhando R$5.000 por mês. Eu falei, tá bom que você tá ganhando? Tá. Você tá gastando seu tempo fazendo prazo, fazendo protocolo, ligando para cliente, tirando xerox, digitalizando documento, fazendo coisas que, se você pagasse R$500 para um estagiário para fazer, ele faria para você. E o que você realmente tem que fazer para você ganhar mais dinheiro, você não quer fazer? Exatamente. E sábado tá tomando cerveja, tá saindo, tá se divertindo. Cadê a falta de tempo, né? O tempo é a gente que faz, Exato. né? O espaço é a gente que utiliza. Então, isso aí já não cabe mais. Esse tipo de justificativa para quem realmente quer ter algum tipo de notoriedade, de autoridade dentro desse mercado, vai ter que... Não gosto de fazer vídeo. Gosta de dinheiro? Eu gosto. Eu também não gostava de fazer vídeo. Você também não gostava de fazer vídeo. Mas a gente precisa alavancar o escritório. Exatamente. Alguém tem que carregar o piano. Se os sócios provavelmente não quiseram fazer isso. Eu não tenho sócios. Eu não tinha sócios naquela época. Então, era eu ou era eu. E até hoje ninguém quer carregar o piano. Eu continuo gravando. Não, Eu falei, qualquer hora dessa eu vou fazer um muxoxo, vou cruzar os braços e vou falar, não vou gravar uma porcaria nenhuma. Quero ver o que vocês vão... O meu sócio, assim, foi a minha primeira inspiração na advocacia, ele é meu primo, inclusive, é uma pessoa que eu tenho total confiança e é um exímio advogado, é uma pessoa, assim, que escreve super bem, super inteligente. Quando ele passou no vestibular, ele passou na federal para direito, para medicina, para engenharia, é um nerd. E uma vez eu falei, Sandro, eu faço live aqui com todo mundo, com vários advogados, e eu não faço com você. Vamos fazer uma live comigo? Não, eu tenho vergonha, não sei o quê. É o meu jeito dele. Mas a questão... Mas tem você. Exatamente. Tem você. Então, cada um na sua zona, cada um assim, faz o que se sente confortável para fazer. E essa é a minha posição hoje, né? De ter esse relacionamento com o cliente, fazer análise e estar aí na produção de conteúdo que tem dado certo. Mas me conta uma coisa. Sim. Qual é a principal causa de reclamação trabalhista que você tem recebido? Janaína, campeã. Rescisão indireta, assédio moral. Caraca, todo mundo tá falando isso.
doença ocupacional de natureza emocional, burnout. Suposto burnout, É isso que eu ia falar. né? Até então, suposto burnout, vamos colocar assim. Até que se prove O o que, que você contrário. acha disso? O que, que você tem visto isso de moda, de folclore, de mimimi e de realidade? Que a gente sabe que de realidade existe muito também. Uhum, Mas a gente sabe também que há uma banalização do assunto. uhum. O que, que você tem visto? Eu acho que o nosso sistema processual, ele prejudica muito essa questão da identificação aí da síndrome de burnout. E eu falo isso com base, assim, na prática mesmo, de todos os processos que a gente tem. Vamos pensar aqui no procedimento natural de um processo, em uma ação onde a gente está tentando algum tipo de indenização por uma síndrome de burnout. O que o juiz vai fazer? Ele vai designar uma perícia, aquele médico vai examinar aquele reclamante e, com base nas informações do reclamante, ou talvez ali do representante da empresa, vai concluir se ele está acometido por algum tipo de doença de cunho emocional, se é uma depressão, se é uma ansiedade, se é uma síndrome do pânico ou se é uma síndrome de burnout, mas ele não vai ter elementos internos da relação daquele empregado dentro da empresa para saber se realmente aquele ambiente de trabalho era tóxico, se ele tinha uma sobrecarga muito Não grande. faz uma perícia no ambiente de trabalho. Não faz né? uma perícia no ambiente de trabalho, é simplesmente pelas alegações da parte. Eu vi um advogado em processo que a gente advoga pedindo perícia no ambiente de trabalho. Eu peço. advogado. Exatamente por isso, porque eu já vi incansáveis vezes peritos ficando em cima do muro. Porque, olha, pelos relatos do reclamante, tudo indica que ele teve ali. Mas esses têm laudo ou não tem laudo? Existem os laudos, só que eles são inconclusivos. Aí cabe a gente fazer perguntas, né, assim, estratégicas para esse perito judicial, no sentido de, olha, se acontecesse isso no ambiente de trabalho, isso aí poderia ser uma causa para eclodir essa doença que o reclamante está cometido? Aí ele, sim. Se acontecesse isso, se ele tivesse uma jornada dessa forma, isso aí poderia ser causa? Se ele tivesse um tratamento desrespeitoso pelo chefe, aí depois a gente tenta suprir essa lacuna com o quê? Com prova oral, se a gente conseguir. Então, hoje, a dificuldade maior é realmente identificar se realmente aquela pessoa teve uma síndrome de burnout ou se é, por exemplo, uma doença já pré-existente, por questão de trauma ali, de outras situações totalmente assim, alheias ao contrato de trabalho. Porque a síndrome de burnout ela só vai ser reconhecida de uma forma presumida se o INSS reconhecer, afastar a pessoa pelo B91, pela síndrome de burnout. Aí é a empresa, é a doutora Janaína que vai ter que desconstituir o laudo do INSS. Exatamente. Né? Então, do contrário, para o reclamante é muito difícil. Por mais que ele apresente inúmeros laudos, pareceres, Porque a profissionais... maioria não vai para o INSS. Não vai. A maioria não vai. E muitas vezes, mesmo o reclamante com vários laudos psiquiátricos, de terapia, indicando essa doença ocupacional, o INSS ainda tende a dar lá o B31, doença, ansiedade, síndrome do pânico, e não reconhece o burnout. Mas você nota também um certo romantismo da doença, da pessoa ter qualquer tristeza, de pessoa... Eu já peguei um caso, literalmente, que o funcionário ficou zangado porque ele era cobrado. Foi treinado para a função que ele desempenhava na empresa e ele começou a ser cobrado. Mas, assim, uma cobrança natural. A gente fez sindicância para apurar o caso. Então, era uma cobrança normal. Era só cobrança de resultado. E aí ele entrou com pedido de rescisão indireta, justamente dizendo que estava com um quadro de burnout por excesso de cobrança da chefia. Que ele estava com uma doença em razão disso. E é claro, a gente fez a sindicância, a gente já sabia que isso não era uma verdade, a gente não fez acordo no caso, e aí seguiu o processo para a instituição processual. Ele não havia ficado com nenhum tipo de incapacidade, não tinha sido afastado, não tinha sido nada disso. Você pega muito caso assim, sem pé, sem cabeça, só... Eu escuto muitas queixas, né, de pessoas, né, muitas pessoas assim, se queixando de que está passando por crise de ansiedade, síndrome do pânico, que não tem qualquer tipo de vontade, se sentem depressivas, que querem tomar remédio, querem, né, se autoexterminar por conta de culpa exclusiva do trabalho. Só que aí a gente tem que investigar. O papel do advogado nesse momento é ouvir, é acolher, né? A gente precisa acolher ali no primeiro momento o nosso cliente. Só que depois a gente tem que investigar.
A gente tem que colocar o espelho ali na cara do nosso cliente para começar a entender realmente quais são as causas. Porque a gente que advoga para reclamante, a gente também não vai se aventurar em um processo onde a gente não vislumbra ali uma chance de êxito. Exatamente. Então, por exemplo, eu... não é loteria, né? Não vou entrar com aventura jurídica. Se eu tenho um assédio moral e eu sei que esse assédio moral aconteceu olhando nos olhos da Janaína, mas se eu não tiver uma prova, dificilmente eu vou entrar com esse pedido. Eu não sou o advogado que vai sair dando uma metralhadora para acertar um alvo ou para tentar buscar um acordo. Não é o tipo de estratégia que eu acho que é a mais correta. É verdade. Tem muita gente que entra com processo esperando que a empresa faça um acordo. Só isso. Exatamente. E foi esse tipo de postura na advocacia que fez o Instituto do Dano Moral ficar tão banalizado. Verdade. O Instituto da Rescisão Indireta ficar tão banalizado. Qualquer dissabor que acontecia, o empregado, o advogado, na verdade, acabava induzindo ali, né, o reclamante a entrar com a rescisão direta para fazer um acordo, para tentar receber a multa, seguro-desemprego, etc. Dano moral, mesma coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de investigar tudo que aconteceu, inclusive sobre a vida pregressa da pessoa. É uma preocupação que eu tenho. Eu sempre pergunto, quando vem queixa de dano moral, de burnout, falo, tá, e sua vida amorosa? E na pandemia, perdeu alguém? Você já teve algum trauma? Eu faço perguntas, eu paro a reunião e falo, agora eu vou entrar na sua vida pessoal. E eu faço um trabalho de psicólogo, querendo saber tudo, para poder identificar ali se não tem mais alguma coisa. Se não né? tem alguma coisa que possa acabar aparecendo ali numa perícia ou numa prova, porque é natural as pessoas terem vergonha de algumas coisas que aconteceram com ela. E é exatamente essa omissão, esse elemento que pode ficar obscuro ali numa entrevista, que pode ser determinante para você perder um processo como esse. Verdade. Então, eu tento buscar o máximo de elementos possíveis. E aí, ali, eu vou fazendo uma triagem. O que eu realmente considero que foi uma doença ali relacionada ao trabalho, eu encaro, eu endosso. Agora, quando eu vejo que pode ser muito mais fruto, né, de uma situação pessoal, que pode sim ter sido agravada por um ambiente de trabalho ali que não é muito promissor, né, mas aí a gente vai dando peso, né, necessário para cada tipo de processo. Então, o cuidado... Quem dera se todos os advogados fizessem o que você está falando. Quem dera se todos os advogados fizessem isso. Porque eu percebo que há uma falta justamente de cautela na hora de entrar com o processo. Não se tem uma anamnese do caso, uma avaliação das provas. Eu falei, gente, o que é isso? E aventuras mesmo. E assim, as empresas ficam... As pequenas e médias empresas, elas se tomam muito quando elas recebem um processo trabalhista. Uhum. Não é uma coisa comum. É muito diferente do que as pessoas imaginam. Tu advoga para a empresa também, tu sabe. É quase uma catástrofe quando chega um processo trabalhista grande, uma acusação desse tipo. Porque, normalmente, até quando acontece um tipo de ambiente desse gênero, não é por intenção ou por percepção do patrão de fazer aquilo ali. Claro, tirando suas honrosas trastes que realmente são péssimos. Mas a maioria não é. A maioria não enxerga aquilo. Mas... Voltando a falar de justa causa, que eu adoro falar sobre esse assunto, que eu nem gosto. Eu também gosto. Você recebe muito pedido de reversão de justa causa. De quais matérias? De que motivo? Até que atestado médico tem muito tempo que não aparece. O último de atestado médico falso mesmo, tem acho que um ano e meio, que nós conseguimos fazer um acordo, porque foi uma situação um pouco diferente. Houve uma falsificação, mas eu não me lembro agora o contexto, mas tem muito tempo que eu não pego. Mas já tem aparecido muito de, por exemplo, atestado médico com postagem depois da pessoa em festa, em rede social. E aí vem a empresa depois... E aí? Eu, particularmente, não endossaria também dar continuidade em um processo como esse. Porque se a pessoa estava ali apta para poder ir confraternizar, independente do motivo que fez ela sair... Né, não justificaria ela, por exemplo, deixar de trabalhar. Você não pega esse processo. Não, dependendo da situação, se for uma festa, se for qualquer coisa que relacionar a uma atividade social da pessoa, eu considero ali que é uma conduta totalmente ali desidiosa, de improbidade, né, que não conseguiria reverter uma justa causa como essa e entenderia que a justa causa foi aplicada corretamente. Até porque o empregado ele pode contestar, né, o atestado médico que foi recomendado pelo médico.
Exatamente. Se o empregado, não, tudo bem, um atestado 3 dias, tudo bem. Não, mas eu tô Pode ir no sentindo... médico do trabalho e dizer assim, médico do trabalho, eu recebi esse atestado, mas É, eu quero voltar a eu quero trabalhar voltar porque eu tô bem. Exatamente, ele pode. E aí a gente achou, né, um coelho na cartola, a gente acreditou no conto da carochinha, porque eu nunca vi nenhum funcionário fazer isso. Já viu? Já, pior que já. Já? Pior que já. Nunca vi. Pior que já. De uma casa de shows lá de Belo Horizonte, ela tinha uma recomendação médica para se afastar. Ela estava grávida, inclusive. E ela não quis, ela quis ficar na empresa. E aí uma grávida ainda? Grávida, trabalhando noturno. E aí o meu cliente, eu era advogado dessa casa. Se tiver o telefone dessa menina, pode dizer que eu tenho um serviço para ela. Pois eu tenho um monte de cliente em Belo Horizonte, se ela é boa de serviço, essa menina. Pois é. Se você ainda tiver o telefone dela, eu contrato, eu boto para meus clientes de contratar ela. E esse empresário, ele falava assim, Léo, mas eu não quero deixar, mas ela assim, eu tenho uma consideração muito grande, ela fala que ela vai adoecer mais ainda se ela continuar na casa dela, e eu não tenho outra escolha, eu vou ter que aceitar ela aqui. Eu falei, então você vai fazer ela escrever com a mão direita, com a mão esquerda, você vai gravar ela, todo tipo de documento que ela puder registrar, que isso aí está sendo uma situação assim, espontânea por iniciativa dela, aí tudo bem, aí você assume esse risco. Mas uma questão interessante de reversão de justa causa que eu tive lá em Belo Horizonte foi até uma ação muito icônica, teve uma repercussão muito grande lá em Belo Horizonte, uma justa causa de um motorista do SAMU. Teve um acidente numa rodovia, lá em Belo Horizonte, e de uma marca de congelados, e espalhou salsicha, caixa de hambúrguer na rodovia toda. Foi um acidente até sério. E aí as pessoas começaram a saquear aquela carga que estava ali no meio da rodovia, e o motorista do SAMU chegou, porque teve feridos. E aí, no momento que a população começou a aproximar da carga, um policial do Corpo de Bombeiro pediu para o motorista do SAMU, meu cliente, ajudar a recolher, a tirar aquela carga da rua, para as pessoas não saquearem. E aí ele pegou uma caixa ali de salsicha, de hambúrguer, e no momento que ele pegou, estava muito sol, ele deu uma olhada para o sol assim, e deu aquela franzida no olho, só que tinha um jornalista do maior jornal de Belo Horizonte. E ó, tirou foto. E aí na foto... Mas ele pegou para levar embora? Não, ele pegou atendendo o pedido do ele pegou para tirar de lá. Para tirar, exatamente. Só que aí ele deu um sorriso, ele por causa do sol que tava bem na cara dele, e aí aquela expressão dele ficou de um sorriso, igual do Coringa mesmo, Sei, sabe? Um sorrisão. Um sorrisão. E aí na hora o jornalista foi tirar uma foto. Miserável. No outro dia estampado em 4, 5 jornais lá de Belo Horizonte. Motorista de SAMU é flagrado saqueando carga e é demitido por justa causa. Tudo quanto é jornal. E a empresa não fez uma sindicância? Nada, não fez nada. Mas no outro dia, saiu aquela publicação, né, no outro dia, o SAMU era uma empresa terceirizada, né, que prestava serviço para o SAMU, na mesma hora o SAMU... Eu tenho dessas lá no escritório. Pois pediu a demissão dele por justa causa, e aí foi demitido, assim, com 2 dias. Nós entramos com o processo, e aí, coincidentemente... Esse acidente, assim, o socorro lá demorou tanto tempo que esse meu cliente ele acabou fazendo uma certa amizade com o policial do Corpo de Bombeiro naquele momento. Eles trocaram o telefone e tal. E aí, depois que aconteceu, ele tinha o telefone desse policial. E aí nós levamos ele como testemunha, que falou exatamente tudo o que aconteceu, que foi ele que tinha determinado, dado uma ordem para ele recolher, e a empresa também não fez qualquer tipo de prova de onde que ele poderia ter armazenado aquela caixa de salsicha, aquela caixa de hambúrguer. Então a empresa não conseguiu produzir prova nenhuma, a não ser uma pessoa portando uma caixa de congelados. Moral da história, aí você já sabe, né? Justa causa acompanhado de acusação de furto. Dando moral. Dando moral. Dando moral. E aí eu digo sempre, a culpa é de quem? Nesse caso aí a culpa, não sei se a empresa tem advogado, mas provavelmente tem, mas provavelmente do dono da empresa, que ou não escutou o advogado, nem consultou o advogado, porque era muito simples fazer e investigar uma situação dessa. Exatamente. Numa situação dessa, você precisa fazer a prova de que aquela mercadoria saiu dali com a pessoa. Aí, meus clientes amados, sempre mando um beijo para vocês. Beijo no coração de vocês. Vocês entenderam o que a gente disse? Que uma foto, um vídeo não é suficiente para dar uma justa causa. Vocês entenderam agora pela boca do patrão Mavadão? Entendeu? É por isso. Porque quando chega numa hora dessa, você tem... As aparências enganam. Ou você tem uma prova contundente, ou cai. E quando cai, você ainda toma um dano moral.
toda fotografia tem um contexto, toda filmagem e gravação tem um contexto. E se ela for produzida ali de uma forma que vá atender, né, os interesses do reclamante, aquela prova vai beneficiá-lo. E vice-versa em relação à empresa. Então, a preocupação da empresa tem que ser muito maior. A gente sabe disso, né? Não é uma fotografia que mostra a pessoa fazendo isso aqui que vai realmente levar à conclusão de que aquela pessoa estava furtando um determinado produto. Então, Tu advoga contra supermercado? Sim. Sim. Aí ele advoga contra supermercados. Muitos Então, processos envolvendo e aí... questão de insalubridade. Ai, senhor. Insalubridade, Açougue, câmara fria. Desvio de função, acúmulo de função, eu tenho muita resistência. Confesso. Você é um rapaz inteligente. Confesso. A maioria não existe. Pois é, eu tenho muita resistência. Eu conheço a jurisprudência, né? Conheço a leitura do artigo 456 da CLT. Então, é difícil as pessoas, às vezes, entenderem, mas eu tento doutrinar diariamente todo mundo que não é qualquer situação que foge um pouquinho do seu escopo ali, que vai realmente gerar um desvio, um acúmulo de função capaz de gerar algum benefício para você. A gente tem que extrair muito mais elementos em relação a isso. Mas o que a gente vê em âmbito de supermercado, e eu, lá no início da minha advocacia, eu já trabalhei como correspondente também de um escritório aqui de São Paulo, que advogava para uma grande rede de supermercados, então eu via todo tipo de processo. Mas a maioria das ações que eu tenho assim, de supermercado é que envolve questão de insalubridade, que aparece muito essa questão de acúmulo de desvio de função. Eu entendo particularmente no âmbito de supermercado uma questão preocupante, que é a questão do operador de caixa. Por conta dos prejuízos que o empregado tem muitas vezes, por ele abandonar ali o seu posto de serviço pelo qual ele foi contratado e fazer outras coisas e depois ser obrigado a perder ali 50, 60 reais do caixa que não fechou, sendo que ele ficou ali fora durante um tempo. Eu concordo em grau, número e gênero com você. O que ele acabou de falar aí, passando do outro lado da timeline, é literalmente procedimento de abertura e fechamento de caixa. Tem problema a caixa fazer outras coisas, repor uma mercadoria, fazer? Não. Desde que você tenha um procedimento de caixa bem alinhado e rigoroso. Se você mantém a legalidade, o que é manter a legalidade num caixa? Abertura e fechamento. Saiu, se ausentou, ninguém senta no lugar. Se alguém for sentar no lugar, tem que fechar o caixa e reabrir o caixa depois quando outra pessoa for voltar. Fazer todo o procedimento direitinho. Senão, aí dá problema de ruído. O problema de supermercado, a gente resolve o problema de supermercado, a gente tem uma cultura diferente no escritório do que entregar para o cliente. Todo mundo adora regulamento interno. A gente gosta de contrato de trabalho. Por quê? Primeiro, porque é simples de aprovar. Segundo, porque é muito mais resumido e prático do cara aplicar. Quando tem um catatal de coisa, ele vai tender a não aplicar aquilo ali. Então, se ele fizer o básico bem feitinho, e aí no contrato de trabalho, você vai e combina com o outro lado, mas na real, eu faço eles fazerem isso na real. Ó, o que você quer que esse funcionário faça todo dia? Ah, ele vai operar o caixa e vai repor a sessão de biscoito. Ele vai operar o caixa e vai ser a sessão de biscoito. Tá lá no contrato dela. Ah, mas são CBO diferentes. CBO é só exemplificativa. A gente coloca lá desse jeito. Você enxerga algum problema jurídico nisso para isso depois virar um acúmulo de função? De forma alguma. De forma alguma. Isso aí iniciou desde o pactuado, desde o início do contrato de trabalho. Acúmulo, eu tenho duas definições para um acúmulo ou um desvio de função que é lesivo. É quando gera prejuízo para a pessoa. E se não foi iniciado aquele desvio, aquele acúmulo de função no ato ali da sua contratação. E se não foi no ato da contratação, a gente tem que observar ali se houve prejuízo. Se não houve prejuízo, estava dentro da capacidade técnica da pessoa, para mim não tem problema nenhum. Eu não acho assim que... Perfeito. Tem que aventurar nesse tipo de pedido e as pessoas têm que se conscientizar que a nossa legislação autoriza isso. Exatamente. Autoriza você fazer esse tipo de ajuste no contrato de trabalho. Eu faço essas perguntas para as pessoas nas lives. Me responda aqui. Imagine que a pessoa foi contratada para ser secretária e no ato da contratação ela foi avisada que além de ficar fazendo agendamento do médico, uma vez por semana, ela mesmo sendo secretária, ela teria que fazer a limpeza do banheiro. Você acha que ela teria direito a um acúmulo de função? Aí todo mundo coloca lá, sim, sim, sim. Não. E não tem. Não tem. Tem, porque foi falado para ela desde o começo. Agora, se realmente, depois de determinado tempo,
aquilo ali se tornasse uma prática, aí a gente ia ter que identificar realmente quais prejuízos, né, que ela teria a partir do momento que ela começou a executar aquela atividade, se ela foi contratada para fazer uma função específica. Então, por isso que eu tenho muita reserva em relação ao acúmulo de função, a essa questão do desvio de função. Porque a gente sabe que, na prática, a justiça tem admitido muito isso. Perfeito. Perfeito posicionamento. Quem dera todos os advogados de reclamantes conseguissem ler a CLT. Exatamente. É só ler a CLT. Então, CLT, a gente, para advogar para reclamante e para reclamar, precisa ler ela. Interpretar. Entendeu? E assim, tem muito juiz também que não se aprofunda nessa parte, por exemplo, que a gente estava falando de CBO. Tem muito juiz que acha que CBO é igual contabilidade. Você sabia que todas as contabilidades acham que CBO é o mapa da vida. Gente, CBO está escrito lá na portaria 461. Ela é literalmente exemplificativa. E se a gente tem como pilar do direito do trabalho... Acredita que eu vi uma sentença de um juiz famoso dando acúmulo de função por causa da CBO? Pelo amor de Deus. Então eu vi. A gente tem como pilar do direito do trabalho o quê, Janaína? Princípio da primazia da realidade sobre a forma. E a gente vai querer elevar, prestigiar, né, essa prevalência de CBO? De jeito nenhum. Eu já vi sentença de uma pessoa que assinava como engenheiro, tinha e-mail com assinatura de engenheiro e, no final das contas, ele não conseguiu uma equiparação do piso salarial porque ficou evidenciado ali que as atividades que ele executava na empresa não eram de engenheiro. Mesmo ele tendo ali, assinando um e-mail como engenheiro, mesmo ele tendo ali, sendo apresentado como engenheiro, mas na prática o juiz entendeu que ele fazia atividades ali de auxiliar, de técnico, não de engenharia. Então, a gente ficar muito preso na formalidade, a gente sabe que vai dar conflito. Quais são as piores coisas que o patrão abusado faz? O que você vê de pior que os funcionários chegam contando para você? Olha, vamos pensar naquelas práticas mais execráveis que a gente tem hoje. Salário por fora, eu particularmente é uma coisa que me incomoda muito, porque gera muito prejuízo imediato para o empregado. Então, a prática do salário por fora, a ausência... Não vou dizer que não é comum, porque é comum. Demais. Talvez não no âmbito, né, de supermercado, né, agora, alguns menores, assim, a gente sabe que tem. Mas o salário por fora, a fraude cometida na hora de pagar uma comissão mascarada de premiação, isso aí é uma coisa que tem se tornado cada vez mais frequente, né? Ou seja, isso é um modo brasileiro, né, de tentar pegar carona, né, em várias mudanças. Fale mais sobre isso. Aí a gente tem que ficar aqui muito tempo. Aí vem a pejotização, né, se aproveitando da figura aí do MEI para tentar os também... não fazem isso, não. De jeito nem por cima do meu cadáver. Não. Não. Mas o que me incomoda mesmo, sabe o que é? A falta de clareza. A falta de clareza. A falta de clareza da empresa com o empregado. Ao não fornecer um contra-cheque, ao não deixar o empregado analisar, por exemplo, um espelho de ponto para saber se realmente aquele banco de horas está sendo lançado de uma forma regular. Não haver ali na empresa um ajuste para que empregado e empresa possam, de comum acordo ali, estabelecer quais serão as folgas daquele empregado, havendo sempre o quê? Imposição da empresa contra o empregado. É complicado. Sempre vai ser complicado, mas tem que haver pelo menos a tentativa. Mas é bem complicado. Eu acho que... Você não tem noção do que é gerenciar uma escala de trabalho. Não, eu sei que... É muito puxado. Mas aí vai caber, então, ao sindicato ter essa preocupação de trazer uma norma diferenciada aí para determinada categoria de acordo com a necessidade. O sindicato não ajuda muito não, né? Vamos combinar. Mas aí, se um sindicato não ajuda, aí nós vamos ter que invocar o artigo 2º da CLT para que a empresa assuma todos os riscos. E aí todas as empresas quebram. Não vai quebrar, mas né, é um artigo tão importante que é o artigo 2º da CLT. A empresa ela vai assumir todos os riscos do negócio, igual tava falando Mas é aquela coisa, tem os artigos dos reclamantes e tem os artigos das reclamadas. Sim. Pois é, o direito da empresa de fazer a escala de trabalho, porque nesse ponto é muito complicado gerenciar as expectativas dos funcionários e as vontades particulares de cada um deles com o binômio da necessidade que a empresa tem. Eu estou falando, obviamente, para aquelas que fazem um banco de horas direitinho. Só 2 horas extras trabalhadas por dia, com um termo bonitinho, com compensação certinha e tudo. Mas é um instituto que eu acho que bem elaborado, bem executado, e não necessariamente com uma concordância de datas dessas coisas, é bom para ambas as partes, porque, querendo ou não, ela privilegia o descanso do funcionário. Sim.
o descanso do funcionário. Mas quando você pensa nisso, é muito mais legal encaixar ela com um jogo do Atlético, com um jogo, entendeu? Mas isso nem sempre vai casar com a operação da empresa. E aí fica complicado. E eu sei que tem muito ruído por causa disso, mas também é muito caro para a empresa pagar. E o problema hoje das empresas, né? A gente vê muitas empresas, né, que só negam por uma questão de sobrevivência, né? E outra que faz porque é descarada mesmo. E outras simplesmente para enriquecer o bolso do sócio. Verdade. Então, esse que só nega para sobreviver, a gente tem que analisar com uma certa reserva. É aquele empregador que a gente vai chegar numa audiência e a gente vai trabalhar o nosso coração Você ali. podia ganhar 20, mas faz um acordo de 5. Exatamente. Que a gente vai ter ali um cuidado diferente na hora de ficar tão resistente, mesmo sabendo que ele errou, mesmo sabendo que ele não pagou fundo de garantia, que pagou uma parte por fora. Agora, Você sabe que às vezes a gente junta balancete da empresa para mostrar, falou, ó, ele não tá fazendo isso, tá ruim. Exatamente. Tá ruim mesmo, não tá vai quebrar. Ele tá pagando as contas da empresa e deixando de pagar as dele dentro de casa. Agora, eu tenho muitas execuções frustradas, por exemplo, de construtoras que quebraram em Minas Gerais e que você vê toda hora, e eles não se dão nem ao trabalho de omitir ostentação em rede social, por exemplo. Porque a pessoa, quando ela é desonesta, né, ela é vaidosa, ela não assume, ela não consegue dar um passo para trás, ela não tem coragem de descer um degrau, por exemplo. Ela quer continuar ostentando. Então, essas pessoas sim, merecem todo o rigor de uma execução. Eu não vou discordar de você, não. Porque a lei é linda. Porque ela é justa. Ela é equilibrada. Sim. Ela atende tanto as necessidades da empresa, quanto atende a dos reclamantes. É muito simples. É só a gente cumprir que dá tudo certo. Sim. Eu canso de dizer para eles, gente, o pulo do gato da vez para você não ter problema trabalhista é cumprir a CLT. É fácil. Ah, mas é caro. Ter empresa no Brasil é isso. É caro. Se você não tem dinheiro para ter empresa, não monta. Não monta empresa, exatamente. Não monta, mas se a gente está falando aqui, vamos falar conversa de gente adulta. Se a gente está falando aqui de lucratividade, você tá dizendo que sua empresa tem lucro, que você tem dinheiro, você não está pagando as coisas que você tem que pagar, você não tem lucro. Você não tem lucro, você não tem uma empresa, você não precificou. Eu tenho hoje, cliente, hoje ele está todo arrumadinho. Mas antes ele dizia que ele não registrava ninguém, porque ele não podia cobrar mais caro na mercadoria do mercado, porque ele não tinha condição de peitar a concorrência, porque a concorrência comprava mercadoria roubada, aquele negócio todo. Eu falei, das duas, uma, você vai mudar de ramo, ou você vai se lascar. O que você vai fazer? Hoje ele está cobrando mais caro, registrou todo mundo, está todo mundo recebendo os direitos direitinho, e ele está faturando. Às vezes, é só o medo de mudar. Sim. Mas a gente está chegando no nosso final. Ah, que pena. Foi muito rápido. Muito rápido. Tem assunto para mais 2, 3 horas aqui. Mas a gente vai voltar, a gente vai voltar, com certeza disso. E se você ficou com a gente aqui até agora, significa que você curtiu esse episódio, óbvio, porque foi maravilhoso. Para toda a galera, né? Para reclamante, para reclamada, para advogado, para todo mundo. Para empresário, para todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Curtir o vídeo, para dar um engajamento legal para a gente, e compartilhar com um amigo, porque foi demais. E eu quero que você deixe um recado para a galera. Bom, primeiramente, Janaína, muito obrigado pelo convite. Eu nem viria hoje, eu vi especialmente para participar do seu podcast, de verdade. Eu agradeço demais. Eu só viria amanhã porque eu sou um grande fã mesmo. Uma das primeiras inspirações que eu tive nas redes sociais foi você, o Alexandre Ferreira, a Elaine. Quando você era pequenininha, 20 mil seguidores, eu falei, gente, eu quero ser igual aquela doutora ali. Então, realmente é um prazer muito grande. E ele já está bem maior do que eu no Instagram. Comemorando hoje 700 mil seguidores. No Instagram ele tem 700 mil seguidores. Eu tenho 3 milhões no total, mas eu só falo para a empresa, ele fala para reclamante. E ele já tem 700 mil seguidores no Instagram, viu? Comemorando hoje. Eu comemorei segunda-feira 300. Aí, ó. Show de bola. E para a empresa, é muita coisa. Porque são poucos advogados que falam da forma que você fala para a empresa. É por isso que seu trabalho realmente é tão diferenciado. Não, até pouco tempo atrás só tinha eu mesmo. Pois é. Agora tá surgindo os gatinhos pingados aí. Seus alunos, né? Meus alunos, eu tô doutrinando meus alunos. Todo aluno meu, eu falo, a primeira lição de casa da semana é produzir conteúdo. É isso aí. Obrigada. De nada. Gente, beijos, até a próxima. Não perca o próximo episódio.